Bom dia a todos. Estamos reunidos mais uma vez para nesse encontro do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Esse é o 13º encontro. Estamos hoje, vamos estudar hoje o capítulo 13 sobre medalhas, homenagens e notas. Gente, estamos fazendo a leitura capítulo por capítulo desse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vicente Auxin Júnior. Vicente, ele é um teosofista das Filipinas, ele fundou a Golden Link College, escola que está servindo como modelo para o desenvolvimento e fundação de uma escola aqui no Brasil, e ele está servindo como nosso mentor. Além desse livro, temos esse daqui também, ó, Reflexões sobre a Educação Teosófica, dele também, que é um compilado de vários textos, e o processo de autotransformação. Esse livro serviu de base para o nosso encontro em julho, na Escola de Inverno, quando tivemos a honra e a alegria de recebê-lo aqui, pessoalmente. Bom, então esses 3 livros são da Editora Teosófica, são publicados pela Editora Teosófica. Então, hoje, nosso capítulo 13, estamos aqui recebendo com muita alegria a nossa irmã Leni Luft. Leni é pedagoga e mestre em pedagogia e uma buscadora incansável da compreensão da natureza humana. Em seu currículo possui experiência em vários níveis de educação básica, creche, pré-escola, anos iniciais e ensino médio. A partir de 2005, iniciou suas atividades profissionais no ensino superior e, neste nível, já atuou como docente e gestora da FAI-UCEF de Itapiranga, Chapecó, Santa Catarina, nas funções de coordenadora das atividades de extensão, coordenadora do curso de pedagogia e da pós-graduação, procuradora institucional, diretora de ensino e pró-reitora acadêmica. Desde janeiro de 2019, atua como coordenadora pedagógica do Centro Universitário Faro de Cascavel, Paraná, onde atua no núcleo de apoio ao docente e com os programas de empreendedorismo e inovação. Leni é membro da Sociedade Teosófica desde 2012 e tem na sua vida um propósito com a educação e por isso ela é a nossa convidada. Leni também está junto com a gente no núcleo de interesse temático, estudando em escola já há alguns anos. A gente vem fazendo esse trabalho de pensar a escola no Brasil. Leni, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, e agradeço também a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, e aqueles que vão escutar depois. Leni, seja muito bem-vinda. Esse capítulo, esse livro todo do Vicente é maravilhoso, e coloca a educação num outro patamar, num nível muito mais profundo e complexo, para entender a natureza humana. Então, esse capítulo sobre medalhas, homenagens e notas é um capítulo que nos desafia muito. E aí eu queria te perguntar, a nossa sociedade, ela é competitiva? Raquel, é muito competitiva, né? E por isso nós criamos essa cultura de atribuir medalhas, troféus para os nossos estudantes, né? Esse livro que você estava mostrando aí, da Educação Transformadora, ele é realmente muito especial. E todos os colegas que nos antecederam aqui discutiram um pouco a concepção de escola e de ser humano. Para, a partir daí, nós chegarmos e apontarmos possibilidades de trabalharmos essa educação que tanto acreditamos. E hoje nós vamos discutir aqui a questão da avaliação, né? Quantas vezes a escola, na ânsia de premiar seus alunos, acaba gerando essa competição que você comentou aí. Então, vi que nesse capítulo, ele traz esse debate sobre avaliação. Mas os capítulos anteriores, aí que nos antecede, é importante a gente lembrar que nossos colegas aqui vieram discutindo que escola é essa. Então, não tem como nós falarmos de avaliação sem antes pensarmos na escola que nós temos.
E para isso, nós precisamos lembrar como que surgiu a escola, quando que surgiu essa instituição que nós temos hoje. Foi lá no século passado que se intensificou, né, com a industrialização. As famílias precisavam ir para a indústria trabalhar e a sociedade precisava de um espaço para deixar as crianças. E a partir daí se pensou nessa instituição, onde tem um professor para um grupo de crianças. Existe toda uma lógica nessa organização. Quando a escola surgiu, começou-se a organizar as classes enfileiradas. Qual era a lógica? Preparar os alunos para irem para o mercado de trabalho. Aqueles que se destacavam em algumas áreas poderiam ser os líderes, ou os chamados cérebros de obra, pelo Domenico De Masi. E a grande maioria era formada para ser mão de obra. Então, ter ciência disso é muito importante para a gente discutir a avaliação que nós queremos e por que nós premiamos hoje nas escolas, dando méritos, certificados, medalhas, enfim. E, além de entender a escola que nós queremos, a gente precisa entender mais um elemento importante que o Vicky traz aqui nessa obra, que é entender a essência da natureza humana. Então, por que hoje a sociedade, a escola, ela é competitiva? Porque a gente está vivendo muito no reino animal, né? Nós sabemos que na natureza a gente tem os vários reinos, né? O reino mineral, com a sua vibração, o reino vegetal, com toda a sua sintonia. Cada vez mais nós vemos pesquisas muito interessantes que mostram o quanto, inclusive, as árvores, as plantas cooperam entre elas, né? E aí nós temos o reino animal. Quando eu estive na educação básica, eu aprendi que nós somos animais racionais, né? E cada vez mais, nós seres humanos precisamos estar evoluindo para o reino hominal, que é descobrir a nossa essência. Então, quando o Vicky escreve esse capítulo aqui, fazendo um questionamento muito sério à premiação, distribuição de medalhas e troféus, ele está realmente pensando no ser humano nessa sua versão mais evoluída, que é um ser humano mais consciente da sua essência. O reino nominal é o ser humano perceber que ele precisa cooperar. Se nós não cooperarmos, nós não vamos nem sobreviver nesse nosso planeta. Então, está na hora da humanidade dar esse salto quântico e descobrir essa possibilidade de ter a sua evolução e trabalhar muito mais na cooperação do que na competição. E esse é um processo de evolução. Certamente, quem nos escuta aí, Raquel, deve estar pensando, mas a sociedade ela é competitiva, e de fato é. A escola, as instituições de ensino, elas precisam prestar atenção. Qual é o resultado dessa avaliação que nós estamos propondo? Nós temos história, eu vi que cita aqui de vários grandes intelectuais, gestores, né? É o caso do Albert Einstein, por exemplo. Ele foi considerado inadequado para a escola que ele estudava. Os professores chamaram ele para a escola e a mãe dele recebeu o feedback de que deveria tirar o filho da escola, porque ele não se adequava. E a mãe voltou para casa e falou para ele que aquela escola era muito pouco para ele. Ela ia procurar uma escola em que ele era muito mais inteligente, né, para poder estar. Então, a mãe teve essa sensibilidade de procurar uma escola que acolheu ele nas potencialidades que ele tem. E esse é um olhar muito diferenciado, né, que nós precisamos ter. A educação transformadora, ela propõe esse olhar, entender cada ser humano na sua diversidade. Isso é um desafio muito grande, né, na sua diversidade e na sua singularidade, né? Cada ser humano ele tem seus dons, seus talentos. E quando a escola lança concursos, premia, dá medalha, muitas vezes ela vai construindo a referência de que alguém é destaque e o outro não. E o Vicky mostra aqui nesse capítulo que isso é realmente um desafio, principalmente na infância. Porque a criança, ela vai se espelhando a partir das experiências que ela vai vivendo no ambiente. E se ela nunca é premiada, nunca é reconhecida por um talento, o que ela vai aprendendo? Eu não sou boa, eu não sou capaz, o meu colega que é bom. Claro que aquele que vai recebendo a medalha, ele vai se sentir muito lisonjeado, valorizado, mas e o outro que não recebeu? Então, essa reflexão que o Vicky faz, ela é muito interessante, né? A avaliação hoje tem muito uma cultura de prova nas escolas, né?
E a prova ela foi criada para quê? Para, como o próprio nome diz, provar algo. Então, se trabalha muito com a memorização. Se a gente olhar as primeiras escolas, os primeiros filósofos, eles trabalhavam com o conceito de memorização, que era guardar no coração. Não era somente guardar na memória. Na época não existia nem escrito, papel, então o discípulo tinha que guardar o que o mestre falava no seu coração. Com o passar do tempo, a educação foi usando o conceito de memorização muito associado à memória. O decoração era decorar, guardar no core, guardar no coração. Com o passar do tempo, o decorar passou a ser entendido como memorizar. E aí, como diz o Vic nesse capítulo, a prova ela passou como que ganhar vida própria. Se criou toda uma cultura em torno dela, aonde o objetivo muitas vezes é julgar, determinar como é o aluno, o que ele faz, e não realmente dar um feedback para ele, que esse é o objetivo, né? O Vic insiste muito nesse conceito de que avaliar não é julgar ou condenar. Avaliar é dar um sentido do processo, entender aonde o aluno está, em que processo o estudante e o professor estão. Então, isso, Raquel, realmente faz nós pensarmos, né, nesse contexto de avaliação e discutirmos um pouco mais esse conceito, não é mesmo? Pois é, Leni. Ele até fala aqui, né, você citou aí, ele dá um exemplo aqui, que um aluno, por exemplo, pode ser melhor em decorar, na memória, né, enquanto o outro em fazer uma análise, né, e então se o professor ele sempre utiliza esse mesmo método, esse aluno vai ser sempre ir mal, por exemplo, se ele usa sempre esse método de memorização de datas, fatos, históricos, então quem não tem uma boa memória e tal, não vai ser bom aluno, não vai ser um bom aluno, visto que, né, a prova é que vai dizer se ele é um bom aluno ou não, né, esse resultado. E esse aluno tende a ficar com uma autoestima baixa, vai se sentir, eu sou burro, sou ignorante, né? Então, ele teria que fazer mudar esse método, né, de vez em quando, para poder atender a todos, né? É muito interessante essa perspectiva que você está colocando, porque existem umas analogias, assim, umas tirinhas que são até representadas na internet, né? O professor, ele vai fazer uma prova com os estudantes. Então, tem os animais e usa a analogia de animais. Então, coloca ali o elefante, a girafa, o macaco, o pássaro, né? Todos enfileirados. Uma foca do lado. E aí o professor dá a questão da prova. E a prova é uma prova prática e todos deverão subir na árvore. Então, assim, quem vai conseguir realizar melhor essa prova, né? Aquele, óbvio, que tem facilidade de subir. No caso ali seria o macaco e o passarinho. Mas e se essa prova fosse na água? Aí a foca se daria melhor. Então, isso leva a gente a perceber que a avaliação, ela precisa, como o próprio nome diz, avaliar a ação, o aprendizado, ajudar o aluno a perceber qual é o potencial que ele tem, quais habilidades que ele tem, né? Ouvi que ele coloca muito, assim, 3 pontos bem importantes no livro sobre essa questão da avaliação. Uma delas, ele questiona muito essa função da nota, que a gente comentou aqui, né? Que não é julgar e condenar, mas diagnosticar e avaliar esse processo. A outra é esse conceito de prova, né? De que é algo processual. Aí os professores, quem está aí nos acompanhando, os pais devem pensar, mas o sistema pede a prova, e sim, realmente, eu trabalho no ensino superior, a gente é avaliado pela prova do ENAD. Mas, felizmente, essa prova já tem uma perspectiva um pouco interessante, que é o conceito de colaboração entre a turma. A turma toda é que vai construir o conceito daquele curso. Então, eu digo que a gente já está dando algum passo para trabalhar essa cooperação, né? E tudo é um processo. E um outro ponto que ele trabalha é o uso de medalhas, prêmios, troféus, né? Literalmente, na escola que ele coordena, o professor Vick não adota o uso de troféus e medalhas. E ele dá um exemplo nesse capítulo, onde eles fazem o discurso, né, concurso de oratória,
e ninguém das crianças recebe medalha por isso. Eles são incentivados pelo desafio de participar e todos vão à frente para discursar, né? Então, isso é muito interessante perceber essa evolução, né? Eu estava lembrando, Raquel, que tem na Índia uma escola chamada Riverside School. Eles têm um ritual em que eles dão um troféu, um prêmio pelo aluno por aquilo que ele conseguiu desenvolver. E, ao final do ano, eles fazem um ritual de desapego desse prêmio, desse troféu. Todas as crianças jogam esse troféu no fogo para entender que isso passou e que eles precisam construir um novo ciclo. Então, isso mostra para nós que a gente ainda tem muito para pensar sobre isso, né? Em como nós premiamos, como nós validamos as competências, as habilidades dos nossos estudantes, né? A gente pode pensar, então, que o real propósito da avaliação que o VIC propõe é sermos, né, melhores, melhores seres humanos, desenvolver as nossas competências, ou seja, uma avaliação para nós mesmos, para cada um, para cada aluno, se a gente pensa nessa educação transformadora, onde ele cita, né, que da gente aprimorar, sermos essas pessoas que viemos ser, né, no mundo, né? Será que é isso? A gente explorar essa nossa natureza? Avaliar a ação, né? Descobrir a ação, como foi esse processo e descobrir o nosso potencial humano. Então, é papel do professor ajudar o aluno a desabrochar as suas potencialidades, a perceber no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, né? Eu lembro de um estudante de ensino superior que a professora mostrou muito uma habilidade que ele tinha e que nem ele tinha percebido. E aí, como eu trabalho com projetos empreendedores, outro dia ele veio me dizer, nossa, prof, depois que a prof me deu o toque, eu inclusive consegui passar sobre essa habilidade que eu tinha e não tinha me atentado, eu consegui passar num processo seletivo, aí da área de tecnologia. E era uma área que eu nem imaginava. Se não fosse a prof ter me mostrado, eu não estaria nesse processo, né? Então, isso mostra a importância do professor de estar atento, perceber. O professor sabe o caminho da educação, a proposta, o que tem, e a partir daí ele vai trabalhar isso com os alunos. Eu sempre falo que na educação tradicional a gente levava o copo cheio e o professor despejava todos os conteúdos para o aluno, né? Hoje sim, o professor tem uma noção do currículo, eu diria que é essa metade aqui, né? A gente tem uma noção do currículo, da proposta, como agora estamos pensando essa escola teosófica, né? A gente tem uma ideia desse processo de humanização, de hominização, que nós queremos tanto trabalhar, né? Esse ser humano voltado mais para a sua essência, para a valorização do que ele pela possibilidade de ele trabalhar a cooperação, mas nós precisamos também respeitar essa parte vazia, que é aquilo que o aluno traz. É a essência, são as habilidades, né, os talentos que eles têm. Então, alguns vão ser muito bons em música, né? E isso é um processo para explorar. Eu vi que até no livro ele fala, né? Bom, para alguém se tornar músico, há todo um processo, né? E a escola, muitas vezes, quer atropelar esse processo. Ela quer que na prova os alunos todos já respondam que eles sabem o que é ser um músico. E nós sabemos que não é porque o aluno colocou na prova que ele aprendeu. Quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei a organização do espaço e tempo na escola. A turma de primeiro ano que eu estava acompanhando, a professora devolveu uma prova em que eles responderam sobre os hábitos de higiene. Tinha muitas crianças que tiraram 10 naquela prova. E quando eu fui acompanhar eles no banheiro, nos espaços que eles iam, eles não colocaram em prática o que tinha naquela prova, que era higienizar bem as mãos, né, para se alimentar. Eles lavaram as mãos muito rápido e foram correndo, porque a escola estipula somente 15 minutos de recreio. Então, de forma como se a gente fosse parar o aprendizado para depois poder voltar a aprender. E não é, o aprendizado ele continua acontecendo, né? Então, não adianta nós acharmos que quando o aluno respondeu na prova, ele já sabe. Ele pode ter decorado essa memória de curto prazo e isso não ter virado um hábito. Então, a educação, ela de fato vai cumprir seu propósito
quando ela transformar isso em competências e habilidades, em hábitos e virtudes que vão realmente fazer a diferença na vida do ser humano, né? Essa é uma perspectiva muito interessante, né, Raquel, para nós pensarmos, né? Quando a gente fala de prêmios e notas, vem muito forte na cultura da avaliação também a questão da prova e da reprovação. Né? O Hamilton Werneck fala, se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. Então, isso é muito forte, assim, a gente vai procurar um apoio na saúde para buscar a cura. A gente vai procurar a escola, a instituição de ensino, para buscar o aprendizado. E por muitos anos se teve a cultura de que o bom professor é o que reprova. Porque é o bom professor, ele é respeitado porque ele reprova aluno. Mas se nós estabelecemos objetivos e um processo de aprendizado, eu, como professora, também preciso me preocupar se o meu aluno não conseguiu alcançar aquele objetivo. Então, isso também é uma corresponsabilidade nossa, zelar pelo aprendizado do aluno. Eu falo muito para os professores hoje assim, é importante a gente estar aprendendo, estar fazendo sentido de estar aí. Se eu fizer uma avaliação e eu percebi que meu aluno aprendeu, ok. Mas é algo muito importante que nós precisamos acrescentar hoje, estamos aprendendo sim. Estamos felizes? Se a resposta for sim, então faz sentido o processo educativo que nós estamos vivendo. Agora, se esse processo trouxer disputa, tensão, medo, ansiedade, a gente precisa parar para repensar. Eu faço, Raquel, bancas de processo seletivo de docentes, né? E também é um processo de avaliação. O professor simula uma aula, dá uma entrevista, e é muito interessante como os professores chegam, vão perguntar como vai ser a banca. E eu olho para a professora e falo, professora, fica tranquila, vai ser um processo muito humano, nós somos todos humanos. Ah, que bom, entendeu? Então, os professores também vêm carregando essa cultura ao longo de séculos aí, de uma avaliação que vai me julgar, que vai me condenar, né? Pode até ser que naquela banca o professor não seja aprovado, mas não é porque ele não foi bom o suficiente, é porque talvez esse não seja o momento dele naquele espaço. Cada um tem um propósito, né? Então, entender isso traz muita mais leveza para o processo, né? É um sistema, né? Eles também foram educados assim, né? E a gente foi para essa competição, né? Com o outro, né? Esse sistema de nota avalia, assim, então eu fui melhor do que ciclano nessa matéria, eu então sou uma melhor aluna nessa matéria do que o outro, né? Assim, eu lembro quando eu era aluna, os professores entregavam as notas, as provas, devolviam as provas com as notas e todo mundo perguntava assim, quanto você tirou? Quanto você tirou, né? Era, então, quer dizer, né, como o Vic coloca aqui no livro, né, a nota, ela ganha vida, ela é a própria finalidade, né, quando, na verdade, a finalidade de uma avaliação, né, deveria ser em saber, compreender se o aluno conseguiu alcançar aquele entendimento da matéria, e não a nota por si mesma, né? Não é a nota o mais importante, né? Ele muito, né, que a nota adquiriu vida própria, né? É muito interessante essa perspectiva. Você comentou aí que eu trabalho na área dos projetos empreendedores e aí atuo junto com os jovens, né? E na área do empreendedorismo, o erro, ele tem uma conotação bem diferente dessa cultura mais tradicional da escola, né? O erro, ele é visto como parte do processo. Então, se eu percebi o erro, eu tenho tempo de adequar, de repensar, de reorganizar. E a escola vê muito o erro como um rótulo. Então, quando o Vic fala do processo de entender a avaliação como feedback, é isso, eu errei, então como que eu vou fazer para entender esse processo, né? E ele estimula muito no livro a interação entre os alunos, né? Ele fala aí que você pode montar processo de tutoria para um auxiliar os outros, né? O grande desafio, eu falo, Raquel, da educação, é que ela foi pensada somente para pessoas medianas. Se o aluno
tem altas habilidades, ele for muito inteligente, nós temos problema no ritmo. E se ele vai muito devagar, a escola também tem problema, porque ela avalia por prova e por média. Então, o nosso desafio é pensar um projeto de educação em que a gente consiga avaliar esses diferentes ritmos, né, e perceber o quanto um estudante ele pode se destacar em uma área e uma habilidade, talvez que ninguém daquela turma tenha. Então, eu diria assim, se for para a gente dar uma medalha para os estudantes, que a gente dê para todos, enfatizando aquela habilidade, aquela virtude, aquela competência que ele tem, de uma forma muito especial. E talvez, sim, que a gente possa se esperar, aí no exemplo da escola indiana que eu falei, em algum momento praticar esse desapego dessa medalha e entender que tudo é processual e que nós sempre vamos estar evoluindo, para desenvolver nossas potencialidades. Eu quero, você citou um caso que me lembrou aqui dessa página, na página 139, ele cita, ele tem uma passagem que eu vou ler aqui. Uma aluna de uma das principais universidades das Filipinas falou-me certa vez que tinha um professor que disse aos alunos no primeiro dia de aula: 2/3 de vocês serão reprovados nesta matéria. Ele acrescentou com algum sentimento de orgulho que todo ano reprovava 2/3 de seus alunos. Não consigo entender tal arrogância. Era como se não fosse sua responsabilidade tentar fazer com que todos os alunos atingissem o nível esperado de compreensão e competência. Né? Ele está agindo como examinador e não como professor. Eu achei isso muito interessante, porque isso é a nossa realidade. Né? Quem nunca entrou numa escola e falou assim, nossa, esse professor é muito difícil, meu Deus, e esse professor é um respeitado. Né? É uma cultura, né, que se criou. A gente precisa olhar também com muita amorosidade, né, para esses professores. Eu aqui trabalho com os professores porque é toda uma cultura que se criou. A gente tem alguns cursos mais tradicionais a nível de Brasil, como medicina e outros, é desafiador mudar essa cultura. É um trabalho constante, não é de um dia para o outro. Não é porque você deu uma palestra para o professor que ele já entendeu essa mudança. Ele também precisa trabalhar isso a partir da perspectiva dele, né? Então, uma das coisas, Raquel, que eu acho que vale nesse momento aí, é o professor sempre estar se perguntando: a proposta de avaliação que eu tenho, ela promove ou remove a autoestima dos alunos? Ela promove essas potencialidades ou ela faz murchar, né? Ela desabrocha ou encerra as potencialidades que o aluno tem? Então, isso é muito bom, porque a gente percebe que nem sempre aqueles alunos que tiveram as melhores notas foram os que se destacaram no mercado de trabalho, ou na profissão que eles escolheram, enfim. Às vezes o aluno tem boa nota por conta de ter se adequado àquela cultura escolar. E muitos conseguiram se encontrar, muitos desses viram professores, porque se identificaram muito com a cultura, e aí eu trabalho isso com os professores, e eu também sempre estou consciente sobre mim mesma, porque se eu me identifiquei e tirei boas notas, a tendência é que eu quero que meus alunos também tirem essas boas notas, né? Então, se nós, professores, trabalharmos mais com a cooperação, sairmos mais daquele lugar de dador de aula, de despejar o conteúdo, e trabalharmos metodologias mais cooperativas, a gente consegue ir mais ao encontro do aluno, olhar para esse aluno, estar próximo dele, sentir as habilidades e potencialidades e poder estimular isso neles, né? Esse é o nosso propósito. Estar um pouco mais atento, eu diria, a essa dimensão subjetiva da avaliação, essa subjetividade humana, porque a prova pela prova, ela é muito objetiva. Então, você não consegue perceber essas potencialidades que cada um tem, né? Já estamos quase chegando ao nosso final. Exatamente. Bom, então, só para encerrar, não sei se você quer fazer as considerações finais, tem alguma mensagem que você quer passar, deixar aqui?
Bacana, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, Raquel, os professores aí que nos acompanham, deixar essa motivação de que é uma mudança de cultura, sim, que existe um sistema, mas que dentro das condições que nós temos, a gente sempre pode ir evoluindo e fazendo melhor. E dentro da sala de aula, nós temos um espaço incrível, onde o professor é a autoridade e a partir daí ele consegue trabalhar essa avaliação. Remover totalmente as provas, se você está inserida num sistema que usa o conceito de notas, talvez não seja possível, pela lógica do sistema. Mas trabalhar uma avaliação processual, o professor tem todo o espaço. E o mais importante é, quando você fizer uma avaliação escrita, que ela sirva de diagnóstico. A prova é só o primeiro passo. O Vasco Moreto, aí da UNB de Brasília, ele fala, tem até um livro, né? A prova é um momento privilegiado de estudo, não um acerto de conta. Então, quando o aluno fez a prova, você vai levar, ele vai estar olhando, estudando, entendendo o que ele errou, e a partir daí tem um momento de aprender. Então, esse deve ser o papel do professor, fazer essa mediação e ajudar o aluno, que Vygotsky fala, a chegar no seu máximo potencial, né? Partir daquele real que ele tem e ajudar a descobrir essas potencialidades latentes que cada ser humano tem. Então, esse é o nosso papel como professores. E para isso o convite, né? Para a gente sempre estar aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, porque essa é a nossa missão enquanto professores, né? A educação é uma preparação para a vida, né? E que essa medalha e esses prêmios, né, eles estejam relacionados com o próprio processo de aprendizagem, né? Que naquele processo, quando eu aprendo, eu me sinto tão feliz. Essa é a melhor premiação, né? Essa é a melhor honraria, né? Legal. E aí precisamos trabalhar com outros métodos, né? Trabalhos em grupos, orientação, deixar os alunos escolher as linguagens, Raquel, porque a escola, ela priorizou muito o quê? A linguagem oral um pouco, a escrita muito e a matemática muito. Mas a gente tem outras linguagens que precisam ser exploradas, como a arte, a música, né? Todas as outras áreas, elas são tão importantes, né? Então, essa abertura para também avaliar utilizando outras linguagens é fundamental. Muito obrigada, Leni. Eu sei que você volta ainda, né? A gente vai fazer um próximo encontro com você. Não sei agora, não me lembro agora qual capítulo, No mês de mas novembro. vai ser ainda no mês de novembro. Então, espero você novamente. Muito obrigada. Você tem um vasto conhecimento na área da educação, abrilhanta esse espaço, e é muito importante a gente receber pessoas como você para falar um pouco sobre educação, principalmente educação transformadora. Legal, eu que agradeço. Muito obrigada, Ani. Abraço a todos que nos assistem. Tchau, tchau. Tchau.